Olá, sejam bem-vindos, 14ª edição do Concred, aqui em Olinda, região metropolitana do Recife, em Pernambuco, evento fantástico do cooperativismo financeiro. Nós estamos ao vivo aqui dentro da Feira de Negócios do Cooperativismo, no estúdio que foi montado Connect Cop, onde receberemos ao longo dos próximos 2 dias, hoje e amanhã, diversos convidados para a gente debater o atual momento do cooperativismo financeiro. Hoje, logo na abertura aqui da plenária principal, temos um painel de economia e mercado, do qual eu tenho a honra de fazer parte, ao lado de 2 estrelas do setor. Primeiro, da área da economia, o professor Fábio Jambiagi, ele que é pesquisador associado do FGV-IBRE, Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, e também o Marco Aurélio Almada, presidente executivo do Centro Cooperativo Sicoob. Professor Jambiagi, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem com o senhor? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, tudo bem? Tudo ótimo, prazer é nosso. Almada, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Luiz. Professor Jambiagi, se a gente pudesse resumir aí a mensagem principal do nosso painel de economia, que mensagem o senhor vem trazer para essa plateia do cooperativismo financeiro? Nós tivemos uma crise dramática em 2020, o governo agiu corretamente com medidas anticíclicas, como em muitos outros lugares do mundo. Tivemos um forte crescimento em 2021, que foi a compensação da queda de 2020, e estamos tendo um crescimento razoável este ano, mas ao custo de, em parte, reduzir a taxa de crescimento do ano que vem com uma série de medidas de estímulo temporário que vem sendo adotadas pelo governo, que cobrarão parcialmente seu preço ano que vem. O que a gente precisa é ter uma percepção de que há chão pela frente. Almada, o professor Jambiagi destacou a importância do Brasil ter previsibilidade, né? E aqui é a nossa característica, né? A gente brinca que o Brasil não é para amadores, né? Para se dar bem no Brasil tem que ter muito jogo de cintura. Como é que o cooperativismo financeiro se adequa a um país com tanta turbulência e mesmo assim registra crescimentos elevados todos os anos? Luiz, isso é uma coisa bastante interessante, né? O cooperativismo, ele é um instrumento de preenchimento de lacunas da economia. E aqui no Brasil nós temos 4 lacunas principais que a gente tem atuado nelas. Uma delas é o atendimento do agronegócio, que é algo que está distribuído no interior e o agente financeiro é muito urbano no Brasil. O outro é a pequena e média empresa, que é um segmento difícil de atender, o pequeno município e também a pessoa física sem consignação. Essas são as 4 grandes fortalezas nossas. E como a nossa economia, o professor coloca o aspecto geral, isso está desdobrado em setores e geografias. O Sicoob, por exemplo, que é o sistema que eu estou estudando, nas 27 geografias, ele se beneficia sempre de setores que estão tracionando no meio de uma tração medíocre da massa total e em geografias que estão tracionando no meio de também uma tração medíocre na massa total, né? Então, talvez o segredo do nosso crescimento tenha sido a pujança do agro e toda a estrutura de amparo à micro e pequena empresa que nós vivenciamos na pandemia. Isso permitiu que nós dobrássemos a nossa carteira de crédito, por exemplo, em 2 anos. Perfeito. Professor, o senhor falou que não dá para cada 4 anos o Brasil recomeçar do zero tudo, troca governo, muda tudo, mas efetivamente nós temos uma eleição daqui a menos de 2 meses. Faz muita diferença para o ambiente econômico? Qual será o vencedor? Se a agenda econômica A, B ou C? Ou o senhor acredita que, independentemente de quem vence a eleição, o Brasil vai continuar sendo um país cheio de oportunidades e que, portanto, dá para a gente imaginar um ambiente próspero para os próximos 4 anos? Bom, se eu olhar para trás, eu te diria que o Brasil foi um país cheio de oportunidades perdidas, né? Nos últimos 10, 15 anos, realmente, nós, como país, cometemos erros enormes. O que eu gostaria, como cidadão, é que, a partir de janeiro, seja quem for o vencedor, a gente tenha um ambiente de maior tranquilidade. Só que, infelizmente, nos últimos anos, o que eu tenho visto é uma situação curiosa. Eu estou no métier, não é? no ofício, já há 35 anos aproximadamente, e o que é uma novidade dos últimos anos, que normalmente quem faz confusão é a oposição. Né? A oposição faz um pouco o papel dela, criar barulho, etc. Foi assim na época do Fernando Henrique com o PT, depois na época do PT com o PCdoB,
E agora, o que nós vivemos nos últimos tempos é que o governo se transformou ele mesmo numa usina de problemas e de convulsão. Isto tem que acabar. Não dá para viver assim permanentemente com esse conflito de poderes, de políticos. É preciso usando a linguagem futebolística, botar a bola no chão e olhar para frente, ao invés de ficar fazendo passes sem saber para onde vai a bola. Almada, a gente está aqui no evento no Recife, né? Um dos principais polos da região Nordeste. Eu queria que, com a sua experiência no Sicoob, o quão desenvolvido está o cooperativismo financeiro na região Nordeste e quais são as oportunidades? Isso é uma questão bastante interessante, Luiz. Se nós olharmos para 5 regiões do Brasil, a região de menor desenvolvimento do cooperativismo é exatamente a região Nordeste. Nós temos aqui 9 estados, temos uma presença importante do Sicoob, do Sicredi, do sistema Cressol, mas quando nós comparamos essa presença com a realidade econômica desses estados, talvez seja a menor penetração que o cooperativismo tenha entre as 5 regiões. E nós vemos isso como oportunidade. Nós temos um desafio e aceitamos esse desafio, que é trazer o cooperativismo para a região, e temos nos empenhado bastante nisso. Esperamos que em pouco tempo a gente tire, vamos dizer assim, essas diferenças entre as regiões. Professor, estamos caminhando para o fim da entrevista. Eu queria a sua opinião sobre o papel do Estado na economia. Tem muita gente que defende que o Estado tem que ser mais enxuto, protagonismo no setor privado, e tem gente que diz, olha, não é bem assim, num país tão carente como o Brasil, com tantas demandas sociais, o Estado ainda tem um papel grande e relevante para fazer na economia. A sua opinião, professor? Olha, eu me formei em 1983, ainda era o governo militar, e eu vi o pêndulo da história oscilar loucamente para aqui e para lá, não é? Assisti desde o laissez-faire absoluto do Collor até o intervencionismo extremo em determinadas fases do governo do PT, e eu diria, como em vários aspectos da vida, a virtude está no meio termo, não é? O Estado, em termos da participação do gasto na economia, ele foi além do ponto ótimo. O gasto do governo central primário, ou seja, tirando juros, entre 1991 e o ano de 2016, quando foi adotada a lei do teto de gastos, passou de 11% para 20% do PIB. Estamos em marcha batida rumo a um problema macroeconômico da maior gravidade. Foi exatamente por isso que o teto foi adotado. É necessário que essa relação entre o gasto e o PIB diminua um pouquinho. Mas, ao mesmo tempo, num país com tantas carências, o papel do Estado é inegável, seja como elemento de sustentação social, principalmente para aqueles mais desfavorecidos, seja como elemento regulador. Perfeito. Almada, na sua opinião, qual é o principal obstáculo do cooperativismo financeiro crescer ainda mais no Brasil? Seria a falta de conhecimento, de informação, de propaganda, para que a população como um todo conheça? Afinal de contas, quando a gente compara taxas de juros, por exemplo, cooperativismo com bancos, elas são sempre menores. Tem um conceito de que o associado, o cooperado, ele participa, ele tem um interesse pelo resultado final, porque ele também vai ser beneficiado. Se é algo tão bom, por que não pode crescer ainda mais? Falta de divulgação? Esse é um ponto, e nós temos sido cobrados, Luiz, para melhorar essa característica de divulgação nossa. Temos feito um trabalho nos equipando com profissionais muito experientes nesse segmento para tentar avançar aí. Mas tem um ponto que eu queria deixar em relevo, que é o seguinte: nós somos um fenômeno do interior para o grande centro. E nós somos um país que tem uma população marcante no grande centro, certo? Então, esse desafio de entrar no grande centro, mantendo essa característica nossa de compromisso com o território e de integração com os outros agentes associativos e representativos do território, no grande centro é um processo um pouco mais lento. Eu sou otimista. Eu acho que nós chegamos a um porte, a um tamanho de já sermos sistemicamente importantes, né? E vamos conseguir superar também essa barreira do desconhecimento. Mas vamos ter que fazer isso com estratégia e com um pouco de calma. Muito bem, para a gente encerrar então esse bate-papo, nosso estúdio aqui com o Conect Cop, dentro do 14º Concred aqui
em Olinda, na região metropolitana do Recife. Tem uma pergunta que vai ser comum a todos os entrevistados que estiverem aqui no estúdio. A gente está criando uma nuvem de palavras, eu vou começar com a Almada, depois o professor Jambiage. A ideia é que em até 3 palavras diferentes, vocês definam o que é cooperativismo financeiro para vocês. Então, Almada, começando com você, 3 palavras que você acha que definem o que é cooperativismo financeiro. Primeiro, colaboração. Ótima palavra. Segundo, talvez uma expressão, responsabilidade social. Terceira palavra é resultados concretos. Boa. Talvez foram expressões e não palavras. Não, mas pode ser expressão curta de 2 palavras, não tem problema, porque a nuvem de palavras ela capta isso. É até interessante para o público que nos acompanha em casa, aqui no Concred, ao término do evento a gente vai divulgar essa nuvem de palavras. A gente vai descobrir quais palavras ou expressões predominaram ao longo de todas as pessoas que participaram aqui do estúdio. Professor Jambiage, na sua opinião, o que define cooperativismo financeiro? Cooperação, solidariedade e finanças. Excelente. Sempre necessário olhar para os números. Perfeito. Então já vou agradecer aqui a participação do professor Fábio Jambiage, que é pesquisador associado do FGV Híbrido, Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Professor, foi um prazer tê-lo aqui no estúdio Connect Cop. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. O prazer foi nosso. Marco Aurélio Almada, presidente executivo do Centro Cooperativo do Cicobi. Almada, foi um prazer tê-lo aqui no estúdio Connect Cop. Eu sei que você estará conosco aqui nos próximos 2 dias. Volte novamente, já está convidado. Obrigado, Luiz. Prazer estar aqui. Eu agradeço o carinho da sua audiência em casa, você que nos acompanha virtualmente nesse 14º Concred. A gente volta a qualquer momento com mais entrevistas direto do estúdio Connect Cop aqui na região do Recife.